Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Moreira, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e no vídeo de hoje eu vim aqui comentar 10 questões da prova de linguagens com vocês. Bom, eu comentei aqui já, fiz um vídeo falando sobre o tema da redação do Enem. Se você ainda não assistiu, esse vídeo está disponível aqui no canal, eu vou deixar aqui para você clicar e também no link aqui na descrição do vídeo. Bem, eu fiz o vídeo sobre a redação e agora vou fazer o vídeo sobre 10 questões muito interessantes da prova de linguagens, tá bom? Então, para acompanhar, é só se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e, claro, deixar o seu like aqui no comecinho desse vídeo e compartilhar com seus amigos. Pessoal, de forma geral, a prova de linguagens do Enem 2020, ela foi muito equilibrada entre as questões que pediram, assim, que exigiram do aluno exclusivamente interpretação de texto e questões que exigiam aí um certo conteúdo. Então, foi uma questão bem equilibrada entre interpretação e conteúdos relacionados aí a linguagens no ensino médio. Eu considerei uma prova mais fácil do que a gente teve no ano passado, tá? Em 2019, 2018, 2017, a gente vinha numa crescente de dificuldades dessa prova e essa de 2020 ela deu uma desacelerada nesse processo. Foram questões contextualizadas, questões que exigiram ali do aluno não só a interpretação do que estava sendo pedido, mas também a relação entre a questão e aquele conhecimento de mundo do próprio aluno. Achei uma prova muito boa, bem bacana. Alguns probleminhas aqui, acho que a redação de algumas questões poderia ser melhor, mas vamos esperar o gabarito oficial aí para ver se a gente tem alguma questão anulada ainda. De forma geral, uma prova muito boa. Então, eu vou comentar com vocês, tirando por base o caderno rosa, tá? Mas vou colocar a questão aqui para vocês também acompanharem junto comigo. A primeira questão que eu vou comentar com vocês é a questão número 7 do caderno rosa. Então vamos lá. A questão número 7 é uma questão que tem um banner, uma campanha publicitária. E a gente tem aí, então, a família, né, composta pelo André, que foi adotado aos 15 anos, o Rodrigo, adotado aos 13 anos, o Sinomar, que adotou aos 29 anos, o Bruno, que ganhou novos irmãos a partir de 3 anos, a Débora, que adotou aos 27 anos, e o Francisco, que foi adotado aos 8 anos. Então, é uma família composta aí por um casal heterossexual, uma mulher e um homem, um filho biológico, que é o Bruno. Quando o Bruno tinha 3 anos de idade, ele ganhou o primeiro irmão adotivo dele, e esses irmãos eles foram adotados respectivamente aí aos 15, 13 e 8 anos de idade. Abaixo aí do banner, a gente tem adoção, e uma frasezinha: para encontrar a sua verdadeira família não existe idade. Bom, a pergunta é: nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal unem-se para reforçar a ideia de quê? Então, nós temos aí a imagem, né, essa família feliz, reunida, e o texto, que é composto pelos nomes e a idade ou quando foi adotado. E esse para encontrar a verdadeira família não existe idade. Então, quando a gente une isso, o que a gente está reforçando? Letra A família que adota é mais feliz? A gente não pode afirmar isso porque não tem momento nenhum aqui a comparação entre a família que adota e a família que não adota. Para dizer que alguém é mais do que outro, eu estou no momento de comparação e aqui eu não tenho isso. Então, a gente já descarta a letra A. Letra B, a adoção tardia é muito positiva. Então, olha, a gente reúne a imagem deles que estão felizes, que representam aqui alegria, né? E a idade em que esses garotos foram adotados, 15 anos, 13 anos e 8 anos, o que é considerado uma adoção tardia. Então, a gente une a ideia de adoção tardia com a alegria que essa família representa e, sim, a adoção tardia é muito positiva. Letra C, as famílias preferem adotar bebês. Não tem essa informação aqui, né? Nem aparece aqui a referência a um bebê. Letra D, a adoção de adolescentes é mais simples. É outra informação que a gente não tem no texto, nem verbal, nem não verbal. Não tem como a gente inferir isso aqui pelas informações que foram dadas para nós. E os filhos adotivos são companheiros dos pais. Tá certa essa afirmativa? Tá certa. Pela imagem, eles são companheiros, eles estão aqui bem próximos. Só que quando a gente vai para o texto verbal, esse texto quer dizer algo para nós. E a resposta aqui que mais condiz com a pergunta é que a adoção tardia é positiva. Se fosse só uma questão de companheirismo, não faria sentido eu ter a idade desses
garotos na idade com que eles foram adotados aqui do lado da imagem de cada um. Então, letra B, a adoção tardia é muito positiva. O que a gente tem que tomar sempre cuidado na prova de linguagens, pessoal? Não é a alternativa que está certa, é a alternativa que responde a pergunta. Então, às vezes, a gente vai ter 2, 3, 4 alternativas que, se você ler só a afirmativa da alternativa, ela está certa. Só que ela não responde aquilo que está sendo perguntado. Então, olha só, as famílias preferem adotar bebês. Se vocês fizerem uma pesquisa muito breve, vocês vão ver que a fila de casais que estão procurando um bebê para adotar é muito maior. Então, é verdade. Mas isso não tem nada a ver com o texto verbal e não verbal que está sendo colocado na questão. Então, percebe? Não é uma... Aqui não é uma avaliação de a afirmativa da letra C está errada. Ela está certa, ela só não responde a questão. Então, o que vai responder a questão aqui para nós? A adoção tardia é muito positiva. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. A pergunta número 15 do caderno rosa. Vamos lá. A pergunta número 15, pessoal, é outra pergunta que tem a junção de texto verbal e não verbal. Nós temos aqui um anúncio publicitário e o seguinte texto: respeita as torcedoras. Conversar, sim. Torcer juntos, sim. Tocar sem permissão, não. Empurrar, não. Se sentiu desrespeitada, denuncie. Disque 180. Hashtag respeita as minas. Hashtag geral na paz. Bom, aqui a gente tem uma campanha que foi vinculada no Facebook do Ministério do Esporte. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao, letra A, promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Certo? Por quê, pessoal? Ação de conscientização. Está dizendo o que pode e o que não pode, eu estou te conscientizando, eu estou te informando acerca do que vale e o que não vale. E aqui, para reduzir a violência de gênero, ou seja, para haver o respeito às mulheres dentro de eventos esportivos. Tanto que foi publicado pelo Ministério do Esporte e nós temos a frase respeita as torcedoras. Então tá dentro desse campo esportivo, tá? Letra B, estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero no esporte. Aqui a gente tem compartilhamento de políticas públicas? Tem. O Disque 180, o Disque Denúncia, ele é uma política pública. Só que veja bem, sobre a igualdade de gênero no esporte, não. O Disque Denúncia, ele não é exclusivo sobre igualdade de gênero no esporte. Letra C, divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Pessoal, isso aqui não são regras, certo? Complementares. E não tem relação com a torcida de futebol exclusivamente. Então, isso aqui é aquilo que pode e que não pode, pensando na igualdade de gênero, não é a regra do esporte. E isso aqui também não está restrito ao futebol. Tem muito mais esportes aqui que unem torcedores, né? Informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. Aqui não tem nada no nosso texto que diga quais são as consequências de uma conduta ofensiva. Então, não. Letra E, regulamentar normas de boa convivência nos estádios. Poderia ser, pessoal, estou regulamentando normas? Aqui não é uma norma propriamente dito, né? Já começa aí o problema. E um segundo momento, eu não estou restrita aos estádios. Então, tem outros lugares em que acontecem competições esportivas que há junção de torcedores. Então, quando eu falo estádio, quando eu falo futebol, eu estou restringindo uma campanha que é muito mais ampla. Então, a nossa resposta aí, ela vai ser a letra A, promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Pessoal, da mesma forma, como a questão número 7, a questão número 15, ela exige do aluno apenas a interpretação de texto. Nos dois casos, texto verbal e não verbal, tá? Mas aqui não exigiria de você um conteúdo propriamente dito relacionado a linguagens. Então, é interpretação mesmo, mais pura interpretação. Vamos lá para o número 17 agora da questão de linguagens. Mais uma que exige interpretação e mistura para a gente texto verbal e não verbal. Olha lá. O conceito de saúde, formulado na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986, ficou conhecido como um conceito ampliado de saúde, conforme ilustrado na figura. Esse conceito foi fruto de intensa mobilização em diversos países da América Latina
nas décadas de 1970 e 1980, como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Vamos ver a imagem agora, tá? Pessoal, nós temos aí um semicírculo. Na parte mais externa desse semicírculo, nós temos condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Dentro dessa parte, nós temos produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais e de saúde e habitação. Mais adentro, redes sociais e comunitárias, e lá, fechando aí com um círculo nossa espécie de infográfico, idade, sexo e fatores hereditários, tem relação com o estilo de vida dos indivíduos. Agora que a gente leu, vamos ver o que a pergunta quer de nós. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é a consequência direta do. Pessoal, o conceito apresentado no texto é o conceito ampliado de saúde que tem como base esse gráfico aí, esse infográfico. Então vamos ver. Letra A, adoção de um novo estilo de vida ativo por parte dos indivíduos. Estilo de vida ativo dos indivíduos é algo que pode estar relacionado à saúde lá em última instância. Então, lá embaixo nesse gráfico, mais dentro desse gráfico, de forma menorzinha. Então, por enquanto, pode ser uma resposta, se não houver outra que responda de forma mais adequada. Por quê? Porque o estilo de vida ativo tem relação com a saúde, mas tem outras coisas que têm uma relação maior, ou seja, que eu preciso dar mais atenção, que são mais importantes quando eu estou pensando num conceito ampliado de saúde. Disponibilidade de emprego no mercado de trabalho? Sim, por quê? Porque condições de vida e de trabalho, desemprego, tem a ver com a condição de saúde do cidadão. Então, também, e já é melhor, ou seja, já é algo que eu tenho que dar mais atenção do que o estilo de vida ativo. Quando eu estou pensando no conceito ampliado de saúde aí pelo gráfico, tá? Então, entre a A e a B, a gente fica com a B. Letra C, condição habitacional presente nas cidades. Sim, e está na mesma categoria da disponibilidade de empregos e do mercado de trabalho. Então, veja que desemprego e condições de trabalho está na mesma categoria de habitação. Eu não posso escolher entre os dois, eles estão ocupando a mesma categoria. Eu vou ter que procurar uma resposta que atenda melhor a essa questão. Letra D, acesso ao sistema educacional. Sim, educação conta aí nesse gráfico e está no mesmo patamar de desemprego e habitação. Ou seja, se eu escolher a B, a C e a D também estariam certas. Se eu escolher a D, a B e a C também estariam certas. Então, eu preciso ter alguma que responda melhor. Letra E, forma de organização social. Pessoal, tudo isso aqui está envolvido pela forma de organização social. Então, ainda que você não soubesse o que é essa forma de organização social, você conseguia eliminar as outras alternativas. Tá? A B, a C e a D não podem estar certas juntas, porque uma não tem mais importância do que a outra, e as três têm mais importância do que o estilo de vida ativo. Então perceba que por exclusão a gente chegava na E. E sabendo que é uma forma de organização social, você vai ver que faz todo sentido, que toda a forma de organização da sociedade é que vai permitir produção de alimento, educação, ambiente digno de trabalho, tá? Então a gente fica aí com a letra E, questão 17. A gente conseguiria resolver com você sabendo o que é organização social ou não sabendo, não tendo ideia, você poderia excluir as outras alternativas. Pessoal, questão 18 também é uma questão de interpretação de texto. Vocês acharam ela bem complicada, bem chatinha de fazer, né? No dia que a gente chegou da prova, eu fiz uma live com vocês lá no Instagram, que ainda não segue essa oportunidade, @JulianaMoreira2020, vou colocar aqui para vocês. Eu fiz uma live comentando algumas questões, né? E essa foi uma que vocês não gostaram muito, né? Não entenderam muito como é que era que a gente lidava com isso. Vamos pensar. Relatos de viagem. Nas curvas da Nacional 222, em Portugal. Em abril deste ano, fomos a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano, pois no dia 4 de maio chegávamos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Que linda, antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimos de portuenses, têm orgulho de sua cidade apelidada de invicta, nunca foi invadida, e valorizam tudo o que há de bom ali,
como a melhor estrada para se dirigir no mundo, a Nacional 222. Pois, na manhã de 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. A cada 10 quilômetros tínhamos que encostar. Corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho. E lá íamos para mais uma etapa. Uma aventura deliciosa. Depois de 3 horas, mais ou menos o dobro do tempo necessário não fossem as paradas para o aquecimento, chegamos à casa, congelados, mas maravilhados e invictos. É um texto disponível no Globo, né? E nós temos o seguinte enunciado. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é... Pessoal, qual que é o procedimento argumentativo que a gente quer evidenciar? A exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Então, eu estou buscando aqui não os momentos em que o narrador me conta como os portugueses se referem a eles mesmos. Eu estou buscando como o narrador externo se refere ao povo português. Olha a diferença. Então, letra A. Que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Aqui é uma brincadeira, tanto que no texto a parte antiga, muito nobre, sempre leal e invicta está entre aspas. Por quê? Essa é a forma como os portugueses geralmente se referem à cidade do Porto. Então, não é uma voz externa, é a forma como eles enxergam aquela cidade. E eu estou buscando a narrativa externa. Letra B. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. Pessoal, o encantei-me é a forma do português de expressar que gostou de algo. Encantei-me. Então, ela usou da expressão encantei-me para dizer o que encantou a ela, o que encantou a voz externa, não o que encanta os portugueses. Então, ela usa da forma encantei-me, essa sim, roubada ali, né, emprestada dos portugueses, para dizer o que naquele contexto a encantou. No caso, belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. Essa é uma visão externa. Dizer que belas paisagens e construções históricas com lindas fachadas são encantadoras é a nossa narradora, ou o nosso narrador, que está dizendo para o seu leitor. Não é a forma como os portugueses lidam ou falam sobre a cidade. O que eles usam é a expressão encantei-me, mas não a visão que eles têm a respeito da cidade. E aqui eu estou buscando uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Belas paisagens e construções históricas com lindas fachadas. Então, a letra B aí tá certo. Então, a letra B aí tá correta, mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. Os tripeiros, sinônimos de portuense, têm orgulho de sua cidade. Quem tem orgulho? Os portuenses, os moradores ali, quem nasceu na cidade de Porto, ou seja, é uma narrativa interna. Tá errado, tô buscando a externa. Letra D. E valorizam tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir no mundo. De novo, veio entre aspas. Quem diz que é a melhor estrada para se dirigir são eles, a respeito da própria estrada que tem lá. De novo a voz interna. Letra E. Pois na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Poderia ser a tal maravilha, Ju? Não, pessoal, por quê? Porque a tal maravilha, o tal está fazendo referência à forma como os portugueses chamam aquele lugar de maravilha. Então não é a visão do narrador ou da narradora a respeito do local, é a forma como os portugueses se referem a ele. Então o único momento em que a gente tem aqui uma visão externa dessa narrativa, letra B, encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas, tá bom? Pessoal, vamos lá, questão 25 agora, tá? Questão 25, ela não é uma questão de interpretação de texto, ela é uma questão que exigiria de vocês o conhecimento sobre tipos textuais. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui para você, aqui em cima para você clicar e também na descrição do vídeo. Olha só, nós temos aí a música Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e aí o seguinte enunciado: é comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual.
Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são... Vamos ler o fragmento para a gente ver quais são os tipos textuais que estão convivendo aqui. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se repete em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou. Então a gente tem aí, quais são os tipos textuais que estão coexistindo? Descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Pessoal, não tem nada de argumentação nesse texto, né? Então a gente já exclui aí a letra A. B, dissertativo e argumentativo. Não tem argumentação nesse texto, não tem como a gente buscar. Vocês sabem o que é um texto argumentativo, vocês produzem isso na redação. Então a gente já pode também eliminar a B. Letra C, expositivo e injuntivo. Pessoal, o texto injuntivo é um texto que dá instrução, tá? É um texto de receita, por exemplo, de manual. Não tem nada a ver. Se o aluno não sabe tipologia textual, ele não sabe o que é um texto descritivo, ele não sabe o que é dissertativo, ele não sabe o que é injuntivo, ele não vai responder a questão, né? Mas aqui, então, não tem argumentativo, a gente já exclui a A e a B. Não tem injunção, a gente já exclui a C. Narrativo e descritivo, ó, isso é boa. Pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que a descreve. Perfeito. Então, ele está dizendo ali de por onde ele está andando e ele faz algumas descrições, como o sol nas bancas de revista, certo? Letra D, portanto, acerta, tá? Dá 25 caderno rosa, narrativo e descritivo. Por que não a E? A E traz narrativo e injuntivo. O injuntivo, um texto instrucional, oferece uma instrução. Isso não acontece dentro desse texto. Então, a gente já cancela aí a letra E. Questão muito fácil para quem tinha domínio dos tipos textuais. Pessoal, vamos para a questão 32. Questão 32 é uma questão que causou aí muitas dúvidas, mas basicamente uma questão com dois textos. O primeiro texto, da música Águas de Março, do Tom Jobim. Então a gente tem lá, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é o matita pereira. E o texto 2. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo. Nada vem do nada, para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase à entrada do outono, quando a terra em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba, gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Vamos lá. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca, letra A, o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Sim. Por quê? Porque eu, de fato, tenho um diálogo dessa letra com duas tradições da cultura nacional aqui. A primeira, o parnasianismo, e aí a única coisa que vocês precisavam saber é que o parnasianismo foi um movimento brasileiro, tá? Para fazer sentido aqui, tradições da cultura nacional. Se soubessem disso, era o suficiente para responder a pergunta. Então, primeiro a gente uniu Olavo Bilac, poeta parnasiano, parnasianismo, movimento literário brasileiro, com um ponto de macumba. Então, que seria aí a outra representação da cultura nacional, aí a cultura da Umbanda ou do Candomblé, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. Por que não, pessoal? Porque o ponto de macumba, ele não é uma referência erudita, né? Ele é uma referência popular. Letra C. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. Não é inovador, porque essa ideia de pegar algo que já existe e recriar, ela é tão antiga
que o próprio texto começa com essa afirmativa. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo, nada vem do nada, tá? Letra D, relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. Pessoal, a letra da canção, ela não promove. Primeiro, se a gente pega a letra, ela não tem essa concepção tradicional de originalidade. E em segundo lugar, é pedido para analisar o texto 2. O texto 2 não tem letra da canção. Letra E, resgate que a letra da canção promove das obras pouco conhecidas pelo público no país. A gente não pode fazer essa afirmativa porque no texto 2 nós temos duas fontes são razoavelmente conhecidas mais do que pouco conhecidas. A gente elimina a letra E. Fica aí com a letra A. Diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional, tá bom? Aqui a gente precisava interpretar texto muito e saber que o parnasianismo é um movimento brasileiro. Vamos agora para a questão de número 42. A questão de número 42 também tem um texto e um infográfico. Nós temos o seguinte, é uma questão exclusivamente interpretativa. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas masculinas e femininas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para o melhor do mundo, mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Quanto vale o gol? Da Marta, a gente tem a imagem do infográfico, $400 mil de salário anual, enquanto ele recebe, o Neymar, 14,5 milhões de salário anual. Ela fez 103 gols pela seleção, ele fez apenas 50, o que dá por gol para a Marta $3,9 mil, para o Neymar $290 mil. Então, o esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, letra A, apresenta proximidade com o tênis, no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. O tênis, pessoal, está escrito aqui que é um dos esportes mais equânimes, ou seja, mais iguais, com maior igualdade entre os gêneros. Portanto, diferente do futebol, que a gente já vê aqui só pela diferença entre Neymar e Marta, de salário, que não é um esporte equânime. Letra B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Sim, então aqui a gente tem isso, né? Uma identidade masculina, o esporte feminino, o futebol feminino não é valorizado financeiramente, é o que a gente pode perceber, e, portanto, os jogadores, os homens, têm uma remuneração maior. Letra C, traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. De forma alguma, né, pessoal? Tanto que ela tem mais gols do que ele, e lá no início a gente tem a afirmativa. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres. Ou seja, não existe aí um esforço maior de uma das partes. Letra D, resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, remuneração mais alta às jogadoras, completamente equivocado. Quando você olha para o salário, você está vendo que o dela é muito menor, então não tem como você dizer que é maior. Letra E, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque, como a Marta. Não, né, pessoal? O texto não fala isso em momento nenhum. A visibilidade entre homens e mulheres não é igual. Portanto, a gente tem aí a letra B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores, como a resposta certa da questão 42 do caderno rosa. Pessoal, questãozinha 44 aqui. A gente vai fazer a 44 e a 45 para encerrar. Olha só, 44 do caderno rosa. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação de toda a minha vida. Vi pela primeira vez esse nome, Pazárgada, quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como La Invitation à Voyage do Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo,
Num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo de doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio: vou-me embora para Pasárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Dessa vez o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa. Mas reconstruí, e não de forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pasárgada do Ciro, e sim a minha Pasárgada. Então, a gente tem aí o itinerário de Pasárgada, do Manuel Bandeira, ele falando sobre o próprio poema. E nós temos o seguinte: os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a... Pessoal, aqui o aluno precisava conhecer a teoria da comunicação e os elementos da função da linguagem, né? Tem vídeo no canal aqui sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição e também... Eu vou deixar aqui em cima e também aqui na descrição para vocês. E se o aluno conhecesse função de linguagem, ele já iria procurar aqui pela alternativa que tivesse a função metalinguística. Porque a função metalinguística, ela vai cumprir exatamente esse papel que o texto está cumprindo. É um texto falando sobre outro texto. É um código sendo utilizado para explicar um outro código. Então, olha só. Metalinguística, letra C, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. Então, é a alternativa correta, bastava o aluno conhecer aqui função de linguagem. Importante estudar, tá, pessoal? Cai em todo o Enem. Bom, a questão 45 era uma questão também que não era de interpretação de texto, ela era uma questão da linguagem, de conhecimento de linguagem formal. Então, olha só, a gente tem aí um banner do filme Que Horas Ela Volta, estrelado pela Regina Casé, e nós temos o seguinte enunciado: a frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo... Aqui é um conhecimento de variação linguística de linguagem formal. Então, uso de uma marcação temporal, o que horas, né, o horas aí. Essa marcação temporal, ela existe na linguagem formal, ela não é fruto de uma variedade linguística. Letra B, imprecisão do referente de pessoa, no caso, o ela. Mesma coisa, pessoal, o ela ele é utilizado, ele é um pronome perfeitamente utilizado aí na linguagem formal, não é um caso de variação. Organização interrogativa da frase, mesma coisa. Utilização de um verbo de ação, no caso o verbo voltar, ele é utilizado com esse sentido na linguagem formal, então não também. E aí, por fim, pessoal, a gente tem a letra E, apagamento de uma preposição. E aí é exigir de vocês o conhecimento da forma formal disso daqui, que seria a que horas ela volta. Então, a preposição a, exigida nessa construção, ela foi suprimida aqui nesse título, exatamente porque na forma verbal, na forma oral, a gente não utiliza. Então, que horas a minha mãe volta? Que horas o meu pai volta? Que horas o meu filho volta? Que horas você volta? Que horas ela volta? Então, esse a, ele é suprimido. Uma vez que ele é suprimido, a gente tem uma diferença entre a forma como a gente fala e a linguagem formal. E aí sim, a presença de uma variação linguística, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui pra mim outras questões que vocês têm dúvidas, que vocês querem que eu discuta aqui, ou se vocês ficaram com dúvida em alguma questão que eu trabalhei aqui, é só deixar aqui pra mim também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like aqui pra mim, tá bom? Dúvidas e sugestões de conteúdo, só colocar aqui pra mim nos comentários. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula.